Na primeira aula nós vimos quais os conceitos que tem por trás desse tipo de investimento, que é o Tesouro Direto, né? Entendemos um pouquinho o que é, como funciona, falamos um pouquinho da história, entendemos um pouquinho como é que é a rentabilidade e agora basicamente a gente vai entrar nos tipos dos papéis. Quais são os tipos de papéis que tem nessa modalidade de investimento? Então, são esses três tipos aqui, tá? Nós temos o papel do Tesouro Selic, nós temos o papel do Tesouro Prefixado e nós temos o papel do Tesouro IPCA+. Eu esqueci até de colocar um maisinho aqui, tá? Então vamos ver aqui o que é primeiro o Tesouro Selic. O que significa esse papel? O que é esse papel? É o papel do Tesouro indexado à taxa básica de juros, que é a Selic. O rendimento dele nada mais é do que o espelho da Selic. Exemplo, se a Selic hoje está em 4,5%, a rentabilidade desse papel vai ser 4,5%. Se daqui a um mês a Selic for para 6%, a rentabilidade desse papel vai acompanhar a taxa Selic. Então, ele sempre vai ser o rendimento da taxa Selic. As características desse papel são essas aqui, ó. Ele é o título mais simples, tá? De tanto de você entender a rentabilidade, como acompanhar, como comprar. É um dos que tem a maior previsibilidade, porque você já sabe na hora que você compra qual vai ser a indexação, né? Quanto você vai estar recebendo, então você sabe que você vai receber Selic, a Selic você sabe também quanto é que vai estar. Ele é o título mais conservador, tá? Devido a essa baixa ou nenhuma volatilidade, ou seja, ele não oscila. E ele tem liquidez diária também. Para que ele é indicado, pessoal? Quais os casos que a gente indica de ter esse papel na nossa carteira? Para a confecção da reserva de emergência, é um dos principais papéis que a gente indica, que eu indico, na verdade, para você construir. Usado muito para proteção de capital, por quê? Porque a Selic a principal ferramenta, ou uma das principais ferramentas que o governo tem para combater a inflação. Então, toda vez que a inflação aumenta, e a inflação é o corrosivo do seu poder de compra, o governo acaba aumentando também a Selic para sempre ficar acima da inflação e com isso acabar combatendo esses efeitos da inflação, evitando que ela cresça mais, tá? Então, se você tem esse papel Selic, basicamente ele vai estar na maior parte do tempo, acredito que durante todo o tempo, acima da inflação. Então, se ele está em cima da inflação, você está protegendo o seu poder de capital ou o seu poder de compra. E ele também é muito indicado para projetos de curto e médio prazo, onde você, eu quero manter um dinheiro durante 6 meses, esse dinheiro eu vou utilizar ele para fazer uma viagem daqui a 6 meses. Então, eu já vou parcelar aqui em 6, então vou juntar aqui durante 6 períodos e vou colocar ele no Tesouro Selic, porque através da característica de baixa volatilidade, de você ter a liquidez diária e dele estar protegido da inflação, ele é muito usado também para esses projetos de curto prazo. Então esse daqui é o Tesouro Selic, uma das modalidades. A outra modalidade que nós temos é o Tesouro Prefixado. Eu também trouxe aqui para a gente entender melhor o que é, quais os tipos e as características. Vamos começar aqui pelo que é. Ele é o título do Tesouro Direto que já tem a sua rentabilidade definida no ato da compra. Então, quando você compra esse papel, você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar até o vencimento dele. Basicamente assim, você tem o título lá do papel que vale X%, que ele rende X% ao ano, exemplo, 10% ao ano. Então você sabe que até o vencimento desse papel, você vai ganhar 10% ao ano, independente do que acontecer. Só lembrando que para que você garantir essa rentabilidade, você precisa permanecer com esse título até o vencimento dele, porque esse título sofre aquele fator, aquele efeito de marcação a mercado que a gente falou, ou seja, ele acaba oscilando ao longo do período que você esteja com ele. Mas se você só vender ele na data de vencimento, você vai conseguir ter 100% aí do que foi acordado, tá? Então essa daí é uma das características do Tesouro Prefixado. O Tesouro Prefixado, ele tem 2 tipos, tá? O Tesouro Prefixado normal, que a gente chama assim, e o Tesouro Prefixado com juros semestrais. No Tesouro só prefixado, você recebe todos os rendimentos no vencimento do papel. Exemplo, você comprou um título prefixado que paga 10% ao ano e o vencimento dele é em 2025. Quando
chegar a data lá de 2025, você vai receber o valor que você investiu e mais essas 10% ao longo de todos esses anos, que vai dar lá um montante X. Então, no vencimento do papel, você vai pegar o seu principal mais o que rendeu. Já no Tesouro Prefixado com juros semestrais, esse rendimento você acaba recebendo ele a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses você vai recebendo esse rendimentozinho lá na sua conta, ok? Essa daí é a principal diferença. E as características? Que nem a gente falou, ele é um dos papéis que tem maior previsibilidade, porque você no ato da compra já sabe o quanto você vai receber. Então, eu comprei um papel prefixado para daqui a 10 anos. Eu já posso me programar para estar daqui a 10 anos com o valor certinho do que eu vou receber, né? Então, eu consigo ter uma programação maior. E ele também tem a liquidez diária, são as duas principais características dele. Para que ele é indicado, pessoal? Ele é indicado para quem acredita que os juros, ou seja, a taxa Selic vai cair abaixo da rentabilidade oferecida no título, ou se manter em níveis baixos durante muito tempo. Exemplo, atualmente, enquanto eu estou gravando essa aula aqui, janeiro de 2020, a taxa Selic está em 4,5. Supondo que eu tenho um título prefixado que está me pagando 8% ao ano, né? A taxa Selic está 4,5, esse título está me pagando 8% ao ano. Porém, o prazo desse título são de 5 anos. Se eu entender, né, fizer uma análise e entender que ao prazo desses 5 anos a taxa Selic vai ficar abaixo de 8%, eu posso ter uma vantagem comprando esse papel, porque é um papel que tem uma previsibilidade, tem uma segurança e eu vou estar recebendo ali acima da Selic. Se eu estou recebendo acima da Selic, eu também estou recebendo acima da inflação, tá? Então, esse daí é um dos principais fatores, tá? Mas eu destaco aqui um ponto de atenção. Tem o ponto de atenção do risco inflação e do risco de mercado. O que é o risco da inflação? É o risco de uma inflação acabar disparando. Então, supondo que você comprou esse mesmo papel que está te pagando 8, hoje a inflação está em 4,7, exemplo, e daqui, antes do vencimento do seu papel lá, essa inflação chegue a 10. Se essa inflação chegou a 10 e sua rentabilidade é 8, naturalmente você já está perdendo poder de compra e você não tem nada para fazer. E o risco mercado é o risco da oscilação, que a gente falou, né? O risco que ele acaba oscilando lá, e se você vender antes do prazo, você acaba também perdendo dinheiro, ok? Lembrando que todos os papéis do Tesouro Direto, se você segurar até o vencimento do papel, você não perde nunca. E vamos falar agora aqui do último papel, que é o Tesouro IPCA+, tá? O que é esse papel? Ele é o papel do Tesouro que tem a sua rentabilidade atrelada ao indexador da inflação, um dos indexadores da inflação, que no caso que ele utiliza aqui é o IPCA. Assim como o Tesouro prefixado, ele tem dois tipos de papel também. Opa, mas deixa eu só bater aqui primeiro no tipo, para a gente já entender antes da característica, tá? Assim como o Tesouro prefixado, ele também tem dois tipos, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA com juros semestrais. É basicamente a mesma ideia lá do prefixado. No Tesouro IPCA+, você vai receber todos os rendimentos na data do vencimento do papel. Já nos juros semestrais, você a cada 6 meses acaba recebendo esse rendimento na sua conta. Agora sim, vamos falar aqui quais são as características. A rentabilidade dele é híbrida, porque você recebe tanto uma rentabilidade pré-fixada quanto o indexador. Quando você for comprar esse papel, você vai ver que ele vai pagar o IPCA mais tantos por cento ao ano. Então, por isso que a gente diz que ele tem uma rentabilidade híbrida. Você já tem o pré-fixado mais ao indexador. E ele protege da inflação, né? Você tem um ganho real acima da inflação. Por quê? Nessa rentabilidade vai estar sempre algo a mais da inflação, é o IPCA mais X%. Esse X% vai estar sempre protegendo da inflação. Se o IPCA for subindo, naturalmente o rendimento dele também aumenta, vai acompanhar o IPCA e essa parte pré-fixada continua. Vou dar um exemplo para vocês. Supondo que vocês compraram um Tesouro IPCA, onde a rentabilidade dele é o IPCA mais 5%. E supondo que a inflação ela está em 5%, tá? Então você vai estar recebendo
os 5% da inflação, que é esse título do IPCA, mais esses 5% daqui, que é a tua rentabilidade pré-fixada. O total da tua rentabilidade vai estar 10% ao ano. Daqui a um ano, supondo que a inflação ela saia de 5 e vá para 8. Então você vai receber o IPCA, que são 8%, mais os 5% lá pré-fixado. Então a rentabilidade desse seu título vai para 13%. Mas lembrando que você tem sempre que descontar a inflação, porque você tem que pensar sempre no seu retorno real, tá? Mais uma característica desse título é sempre a proteção da inflação, ou seja, sempre o ganho real. E para que ele é indicado, pessoal? Ele é indicado para quem busca proteção no poder de compra do capital no longo prazo. Então, como ele protege da inflação, e você está buscando um investimento de longo prazo e manter o seu poder de compra, esse é o título mais indicado, porque ele sempre vai estar protegendo você da inflação e ainda te dando mais uma rentabilidade X lá acordada. Muito indicado também para quem faz uma reserva para aposentadoria, quem faz investimento voltado para aposentadoria, e também muita gente utiliza ele para fazer uma reserva para compra do imóvel, porque justamente por esse fator da proteção do capital. Então são esses 3 títulos aqui, basicamente, pessoal, que são os três papéis, na verdade, do Tesouro Direto. Lembrando que o pré-fixado e o IPCA você tem um desdobramento lá dos juros semestrais também.